Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre o Dia do Índio, que é comemorado no dia 19 de abril. A partir do estudo das etnias, criou-se um esforço para compreender a cultura e os costumes indígenas, atribuindo a importância necessária a esses povos. Percebeu-se a necessidade da criação de políticas públicas que respeitem e protejam os aspectos referentes à história e à vida dos indígenas. Com isso, o primeiro Congresso Indigenista Interamericano cumpriu a função de criar e estabelecer tais políticas públicas. Uma delas foi determinar o dia que ocorreu o Congresso como o Dia do Índio. Vários países do continente incluíram a data em seus calendários, como forma de homenagem aos povos indígenas. Entretanto, é importante salientar que o dia 19 de abril não deve ser visto apenas como um dia de celebração. É um momento de enxergarmos os indígenas enquanto cidadãos capazes de determinar seu destino. Além de celebrar a contribuição dos indígenas na formação da sociedade brasileira e de nos atentarmos para a conservação de sua cultura, é necessário compreender que esses povos têm plenas condições de decidir no seu futuro a partir das suas escolhas e desejos. Por que comemoramos o Dia do Índio? O Dia do Índio foi criado com a intenção de que nessa data a situação dos povos indígenas fosse objeto de reflexão. Isto é uma data criada a partir da necessidade de se pensar de que modo os descendentes dos primeiros habitantes das Américas estão vivendo hoje, bem como a preservação de seus costumes e memória. Além disso, a data é importante uma vez que foi criada visando que políticas públicas efetivas sejam estabelecidas buscando a preservação indígena. A gente sabe que os índios foram os primeiros habitantes das Américas e quando os portugueses chegaram, eles já encontraram os índios lá. Os portugueses chegaram para colonizar o Brasil. E os indígenas se tornaram algo esquecido. Eles não são considerados como cidadãos como a gente. Então, a gente precisa resgatar essa memória. Lembrar que eles são, sim, cidadãos, entendeu? Mas com suas crenças, com seus costumes diferentes dos nossos. Apesar da gente também ter herdado costumes deles. A influência dos indígenas na cultura brasileira. A gente herdou do índio o costume de dormir em rede, de ficar na rede, né, dentro de casa, numa praia, de usar utensílios de cerâmica, como até hoje tem muita gente que cozinha em panela de barro, ter objetos também que são feitos com cerâmica, né? E tudo isso a gente herdou dos índios. As comidas feitas com mandioca e milho, como o mingau, o beiju, o bolo de aipim, o milho assado, o milho cozido, a canjica, tudo isso é uma herança indígena. As lendas folclóricas, o boto cor-de-rosa, a mula sem cabeça, o curupira, o saci-pererê, tudo isso a gente herdou deles. A gente precisa respeitar essa cultura diferente da nossa, porque vivemos com diferentes culturas no Brasil, né? Herdamos cultura dos negros, que são os africanos, dos portugueses e dos indígenas. Há uma miscigenação na nossa cultura e a gente precisa respeitar cada uma.